Aê! Oi? Oiê! Abaixa um pouquinho o seu telefone. Tá aparecendo só metade do seu rosto. Deu? Deu. Agora estamos te vendo. Olha se tá melhor. Sim! Tá ótima, linda! Esse WhatsApp e o Instagram hoje estão dando problema. Eu acabei de ver Não no é. Twitter o povo xingando. É porque eu acho que deve ter muita gente usando também, né? Então sobrecarrega a rede. Pode ser, pode ser. Mas já deu. Mas vamos orar que vai dar tudo certo aqui nessa. Isa, se apresenta para as pessoas. Meu nome é Isadora. Primeiro, oi. Primeiramente, boa noite. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Isadora. Eu tô pelo Olhar Cotidiano, que é a minha página aqui no Instagram. Eu tenho deficiência visual. E nessa página eu falo sobre tudo relacionado à deficiência, meus pensamentos, notícias e reflexões e tal. E Mas você também não faz só isso, né? Você também mexe com os livrinhos, você faz resenhas. então, eu sou colaboradora de uma página chamada Pacote Literário, que também temos ela aqui no Instagram. Ela é da Carla. E nessa página eu faço resenha de livros, indico filmes, livros e romances, que eu sou a louca dos romances. É isso, assim, eu tenho alguns outros projetos relacionados ao feminismo, tô pela ONCB também agora, Olha mas aí. hoje o tema é literatura, né? Então falemos sobre Exatamente. Bom, como a Isa é colaboradora de uma página voltada para literatura e tal, e é uma das pessoas que mais leem que eu conheço, eu quis chamá-la para a gente estar falando aqui sobre literatura e deficiência. E aí eu acho que o primeiro tabu que a gente podia conversar um pouquinho sobre é de achar que por não enxergar a gente não seria grandes consumidores de literatura, né? É uma barreira? Você acha que é uma barreira a gente não enxergar ou não enxergar tão bem dificulta nosso acesso à literatura? não é a questão da deficiência, é a questão da falta de recurso do pessoal, assim, Uhum. é a falta de disponibilidade para poder facilitar o nosso acesso. Eu Eu, tava até. Diga. não para falar? Eu estava até conversando que, assim, falta muito nas editoras disponibilizar versões digitais dos livros, disponibilizar a versão em audiobook dos livros, que isso facilitaria, assim, muito o nosso acesso, né, a esses conteúdos. Com certeza. Inclusive, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela já tem dispositivos relacionados a isso, sabe? De que os materiais devem ser disponibilizados pelas editoras de forma acessível. A gente tem um respaldo legal já hoje. Acho que falta muita fiscalização, né? Que a LBI ela Sim, traz uma quantidade enorme de coisas que nos garantiriam, assim, uma interação mais igual, né? Igual não é a palavra, mas uma interação melhor com o ambiente, em condições de mais igualdade. Só que como não existe fiscalização, não existe punição, ela só tá lá na lei, né? Só é muito bonito para quem tá lendo. exatamente, exatamente. E falta um pouco de informação também. Eu tô pela LBI, eu sei algumas coisas da LBI também porque eu fiz direito, sabe? Eu acho que pessoas que não estão nesse universo, que não têm essa informação, acabam sendo muito prejudicadas, né? Por não saberem. Exatamente. E Eu, acaba que assim. Ah, diga. eu ia te falar que, assim, o meu acesso à leitura em relação ao livro digital, ele começou tem muito pouco tempo. Mas eu acho que a minha história vai ser muito longa, você pode falar o que você fala. Não, mas o que eu ia comentar é só que assim, é do brasileiro em geral já não ter hábito de leitura, né? A gente não é incentivado muitas das vezes a ler. A gente tem. Ah, lá na escola a gente tem a disciplina literatura e às vezes tem que ler aquele livro pro vestibular, aquele livro
mais chato do mundo, um Machado de Assis da vida, tem quem goste, não é meu caso. E aí você fica assim, meu Deus, por que que eu tenho que ler isso? Não, ler é muito chato. Você teve Exatamente. um pouco disso também ou não? Você sempre gostou de ler? Isso vai bem linkado com o que eu ia falar, porque assim, o meu acesso à leitura prazeroso, ele começou depois que eu comecei a ouvir os livros. Porque assim, eu tenho baixa visão, desde que eu nasci, e eu estudei em escolas regulares, não estudei em escolas especializadas. Uhum, E lá nessas escolas eu usava a lupa eletrônica, que é um uhum. recurso que me permite ampliar a letra dos livros e ler. Só que a minha leitura ela é mais lenta. E eu fico muito cansada. Eu fico cansada ao ler uma página, por exemplo. Para E mim também, é só para contextualizar para o pessoal que não conhece, gente, a lupa eletrônica, ou até mesmo essa lupa que eu uso, que o meu óculos ele é uma lupa, aumenta bastante, amplia bastante, só que reduz muito o campo visual. Então, assim, a gente vai ver 3, 4 palavras por vez, pensa, até assim, você terminar uma página, até você terminar um livro. demora demais, demais, demais. Então, como eu tinha que escrever, eu sempre escrevi a minha vida inteira. Só depois que comecei a usar computador, eu já estava mais velha, assim. Mas então, Uhum, já a escrita já era cansativa, ter que fazer as tarefas da escola era cansativo. Então, a leitura de livro era uma coisa assim, ai, não quero, não, pelo amor de Deus. Quem foi Machado de né? Assis na minha infância? Não passava nem perto Não dos sou livros obrigada. grandes. E aí era sempre muito ruim para mim ler. Primeiro, porque também eu ficava com vergonha da minha velocidade de leitura, então jamais li em sala nada. Sim, sim. Eu não consigo ler em voz alta. Eu não sei se você tem isso, mas eu não consigo no sentido de eu leio em voz alta pra mim, pra dar uma treinada, mas eu não consigo ler em voz alta pra outras pessoas ouvirem. Eu morro de vergonha, porque eu fico só lendo de pedacinho em pedacinho. Eu também tenho isso. Hoje, com o computador, eu consigo ler e repetir. Sabe, escutar e Uhum, repetir. Aí vai mais rápido. Mas, assim, com o meu olho, nossa, não, sem chance. E aí, né? quando eu comecei a usar o celular. A Mayra tá avisando que chegou. Oi, Mar, tá atrasada, querida. É, quando eu comecei a usar o celular, que foi quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, celular que eu falo, não aqueles Nokia que não permitia a gente fazer nada, Smartphone. um iPhone, que eu comecei a descobrir que existiam possibilidades de leituras que seriam Uhum. mais rápidas, assim. E aí eu fui apresentada ao Voice Dream, que é um aplicativo que eu uso, que você pode armazenar os livros, tanto livro Uhum. quanto documentos menores, Texto, página, né? Qualquer coisa. e ler. Você pode colocar o tempo, por exemplo, 200, 300, 400 palavras por minuto, que cada um tem sua velocidade que é confortável. Você consegue pausar uma leitura e começar outra, mudar as vozes, pode comprar a voz ou pode usar a Ó, original bacana. Você vê, do. a vivência da Isa com o recurso de leitura é diferente da minha. Ela se adaptou. Eu acho que também, como você teve contato com isso, elas já estavam assim melhor desenvolvidas no mercado. Quando eu tive acesso a um leitor, eu tinha uns 10 anos de idade. Então, tipo assim, ele lia aquela coisa horrorosa, assim, não, sabe? Sim, Não tinha pontuação. Então, assim, para mim foi uma experiência muito ruim. E eu sempre fui muito, vamos dizer assim, teimosa. Então eu falo assim, eu me recuso a eu não conseguir ler o negócio sozinha, entendeu? Aí eu vou lá e forço e aumento o tamanho da letra. Hoje em dia eu leio muita coisa no Kindle, ah, que é ótimo. aumenta a letra, tem luz, dá para mudar contraste. Eu não me adaptei ainda ao ledor, mas planos para 2020. Mas só o fato de a gente conseguir ampliar, né, já é um ganho enorme. Sim, você Eu, vê, eu usava o pessoas. computador antes. Eu usava o leitor de tela no Aham, computador antes de usar o celular. Só que não era aham. prazeroso, é exatamente isso que você falou, de não ter uma entonação legal, ou de não E de ter a você não pausa. conseguir mexer na velocidade também, né? Você tinha que fazer as coisas muito devagar.
Até que no computador a gente consegue alterar a velocidade sim. Só que, Aham. não é a mesma coisa, sabe? Não é confortável. Eu não acho confortável se Não, é sentar. igual assim, Pode eu não sei você, ser sempre linha por linha, né? eu não peço ledor em concurso, por exemplo, porque eu sempre acho, gente, essa pessoa ela não vai saber ler. E aí ela vai mais me atrapalhar do que me ajudar. É, eu já passei por uns perrengues, assim, em prova de concurso. De pessoa que não Mas, sabia falar uma palavra, complicado. né, gente, ler é uma coisa muito difícil. Não é só juntar palavras na sua mente. Com É, certeza. mas, Isa, que a gente se propôs a falar sobre literatura e deficiência, então vamos nessa. Assim, vamos começar com uma pergunta, daí a gente tenta destrinchar. Qual livro que você lembra, assim, escrito por ou que tenha uma pessoa com deficiência, assim, que você mais gostou e o que você mais detestou? Detestar é uma palavra muito forte, mas, Não gostou tanto assim. mas eu comecei a ler livro de pessoas, eu descobri livros de pessoas com deficiência recentemente. Eu já Escritos leio por tem pessoas com deficiência ou com pessoas com deficiência na história? com pessoas com deficiência na história. Ah, tá. Eu tive acesso à leitura, como eu te falei, assim, desde 2011, mais ou menos, 2012, Uhum. assim. E, e aí, de uns tempos para cá, de uns 2 anos para cá, eu comecei a ler uns livros que tinham pessoas com deficiência visual. Também tem isso, porque eu gosto de fazer o recorte da deficiência visual, porque sou, né? Uhum. Sim, Mas já vi livros de cadeirantes. Mas assim, eu acho que é uma coisa que a gente pode deixar mais pra frente, porque tem um porquê, né, de ter muitas histórias sim. de pessoas com deficiência física. Mas eu percebi, e hoje eu fiz umas leituras, umas pesquisas rapidinhas, assim, que tanto Uma nos pessoa livros que que se eu li, prepara para a live. tanto nos livros que eu li, que foram 3, de pessoas deficientes visuais, quanto nas outras retratações de artigos que falam sobre o tema, a Uhum. gente vê a pessoa com deficiência em duas situações sempre. Ou é uma biografia, um livro biográfico Uhum. mesmo, De alguém ou que sofreu e deu a volta por cima. exatamente. Ou é um livro de romance, em que a pessoa, tipo, se prende no romance para poder se descobrir feliz e se descobrir maravilhosa e amada e querida, enfim. Um livro Uhum. que eu li recentemente que eu amei, mas assim, é fora do padrão total e escrito por uma mulher com deficiência, é o da Sarah Banks, que é uma mulher cega brasileira, Ela e ela, na canta, história dela, dança, escreve, ela faz tudo, gente. ela é multitalentos. Ela conta a história de um casal de deficientes mesmo. A Giovanna, que Uhum. é cega, e o cara lá que eu esqueci o nome dele, que Fulano. é cadeirante. Minha memória é péssima. Ele é cadeirante. Mas, assim, é totalmente o universo da deficiência, porque a Sarah, ela tem propriedade para falar, né? Dá até para perceber que Uhum. ela coloca um pouco, não sei se ela coloca um pouco de si no livro, mas a gente tende a pensar dessa forma. E Sim. um outro livro aí 2 outros livros que eu li que são já mais biográficos é a história do Louis Braille, que é o cara que Uhum. aprimorou, né, o Desenvolveu método. a sistemática, né? Isso. Aquele negócio dos pontinhos, gente. Sabe os pontinhos do elevador? É isso aí, é o Braille. É, Que não é Braulio, né? não é Não é Braulio, Braulio. não é hebraico. Não é hebraico. Também não é Libras. Não quer. Ai, Jesus. A gente não fala o Braille, né? O povo acha que a gente Não, fala Braille. a gente não fala Braille. E a A história que biografia chama. dele. Oi? A biografia do Louis Braille, qual foi o outro?
Uma que chama Os Olhos de Emma, que é a história de uma mulher que viveu no século XX e foi, pelo que eu entendi, a primeira a adquirir um cão-guia. A Emma é o cão-guia dela. Só que Ah, estão é perguntando aqui o biográfico. nome do livro da Sara. Os olhos. Ah, o da Sara chama Isso, E Não Se Esqueça de Regar os Girassóis. isso aí, ó. A pessoa que perguntou tá respondido. É lindo, gente, é maravilhoso. É... E aí tem sempre isso, assim. Hoje eu tava dando uma olhada que os autores, eles começaram a retratar as pessoas com deficiência visual, primeiramente, de uma forma que elas ficavam sempre taxadas de defeitos da sociedade, assim. Eram Uhum, pessoas segregadas e que tinham que ser mantidas também em casas isoladas. Daí o surgimento também uhum. das associações que a gente tem hoje, Que é da né? institucionalização, né, das pessoas com deficiência, especialmente se era alguém que era surdo ou cego, ou alguém com deficiência intelectual, né? Essas pessoas. O cadeirante, você até tolerava, ele ficava sentadinho lá na cadeira, tá tudo bem, tá atrapalhando a vida de ninguém. Mas se a pessoa ela não vê, não ouve, ou alguma coisa assim, aí você já fica assim, não, não quero, é diferente demais. É dependente, né? É muito Uhum. dependente. Só que eu acho. Ai, desculpa. Só um Imagina. minuto. Eu me atrapalhei aqui com a luz. Eu tenho um problema com claridade, então tem uma luz aqui na minha cara que eu tô ficando mais cega. É fotofobia que chama, também tem. Blogueira pobre não tem luz própria para vídeos, mas enfim, A gente chega lá. isso aí. Mas aí, aquela ideia dos loucos também que eram colocados nas casas de repouso, né? O deficiente era Uhum. concentrado tudo nesses lugares onde podiam, de certa forma, ser cuidados, né? Só que na verdade não eram cuidados, né? Sofriam abusos Esquecidos. mais variados, né? Era uma Assim, de ser forma de esquecido esconder pela essas pessoas, né? família. Exatamente. Porque é feio, né? Você vê uma pessoa que é incapaz, que não consegue, ainda mais em Que você tempos, pensa, né? Que você acredita que seja incapaz e tal. com Eu certeza, lembro de uma. Eu não sei se você concorda comigo, mas até o próprio fato da gente ter o estereótipo do cego. Uma pessoa que tá sempre de óculos escuros, por quê? Porque normalmente quando a pessoa tem deficiência visual, o globo tem que ocular dela é esconder, feio. Não tem que quero ficar esconder. olhando pra esse negócio feio. Bota um óculos nessa pessoa. Exatamente, exatamente. E isso que você está falando vai muito próximo do que eu vi das retratações da literatura, porque é o seguinte, a literatura, ela é feita por pessoas, para Amanda pessoas. está dando oi pra gente. Oi, Amanda. Desculpa te interromper. Tudo bem? Ela é feita por pessoas que retratam nos seus livros a realidade em que vivem, assim, né? Então, Uhum. preconceitos serão reproduzidos. Então, Sim. essa estereótipo de que o cego ele tem que usar óculos escuro, tem que esconder a deficiência, ou que o mundo da pessoa com deficiência é um mundo diferente e é um mundo Aham. sombrio, é um mundo triste. Que triste. Sim. Eu vi Tanto que uma. a gente tem até dois livros, né, que usam assim o não enxergar de duas formas opostas, mas que acabam sendo próximas, que assim, que é para gerar isolamento, né? No ensaio sobre a cegueira, que um Sim, grande mal acomete a humanidade, todo mundo começa a ficar cego. E aí a cegueira é uma grande metáfora lá, e a gente podia passar 50 anos falando sobre José Saramago, mas, né, vamos seguir com a vida. E o Caixa de Pássaros, que a cegueira é a forma das pessoas sobreviverem. Então, assim, como que... Quer ver, o José Saramago escreveu isso décadas atrás. Hoje, um cara, coisa do um ano, dois para trás,
escreveu um livro em que a salvação era estar cego, não era nem ser cego, era estar cego para conseguir se salvar. É muito interessante como que, né, essa mudança, essa inversão foi acontecendo. É muito. E é engraçado também, hoje eu estava vendo uma análise de um conto da Grécia Antiga falando do rei que chama Édipo. E aí. E Calma aí que eu tô tentando lembrar se é isso mesmo. você Mas quer que eu então, lembre? uma Que eu pessoa. Quer falar? Não, é porque assim, houve uma profecia que o pai do Édipo, né, fizeram a profecia lá pro pai do Édipo, falando que o filho dele ia ficar com a mãe dele, o filho ia ficar com a mãe, uma relação incestuosa, e o rei ia perder o reino pro filho, e aí tudo isso ia acontecer. O rei não levou fé, mas falou, melhor não arriscar. Mandou o filho lá pra longe, não sei o quê. O que que acontece? Por algum, né, meandro do destino, Édipo volta para a cidade lá, que ele nem sabia que ele era dessa cidade, mata o pai, se torna rei, casa com a própria mãe sem saber que era a mãe dele. E quando ele descobre que a mulher era a mãe dele, ele arranca os próprios olhos. Então ele se cega para se, vamos dizer assim, para se redimir, para se punir daquilo que ele havia Exatamente. feito. As histórias, elas retratam muito a cegueira também, baseando nessa punição. As pessoas, elas ficam cegas como forma de punição. E aí, às vezes, como compensação, elas ganham dons. Assim, é o Né? deficiente visual que é foda na música, que todo mundo acha que todo deficiente visual sabe cantar e Ou tocar é super músico bem. ou é massoterapeuta. São as duas profissões que a gente pode ter. A gente canta ou faz massagem. É só isso, acabou. Ou então é a pessoa que tem uma percepção sobrenatural das coisas, Sim, assim. na, Uma pessoa que na enxerga própria, sonhos. Eu não na tive própria a mitologia, a oportunidade. gente tem o. Gente, como é que ele chama? O Tiresias, que era Isso, é um eu queria falar personagem disso também. cego E a gente tá que se cumprimentando fazia super. as premonições. Estamos bem alinhados aqui. É isso, é a pessoa. O Tiresias ele foi punido com a falta de visão e ganhou um dom de prever. Agraciado, né? Ele perdeu a visão terrena, vamos dizer assim, mas ganhou uma visão além do físico, né? Uma visão sobrenatural. Sim, sim, é quase a história do Pequeno Príncipe, que é o essencial e invisível aos olhos. Ele deixou Não de é? ver o físico para ver algo sobrenatural, assim, algo que ninguém vê. Exatamente. Só que não somos sobrenaturais, sabe? Eu acho Somos só que pessoas, também bonito, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, você é uma heroína, porque você vê além de seus olhos, tá? Ou né? não, Como se não, assim, não. ou a Antes pessoa de vira pra saber gente meu e fala velho, eu não assim, via nem com a minha mão, querida. exatamente. E pra gente que nasceu com deficiência, né? Esse nosso jeito de ver é o certo, a gente não sabe outro jeito. Então, assim, pra mim, Exatamente. o meu jeito de enxergar que é o certo, eu não enxergo com o olho de outra pessoa. Pra mim, o meu jeito é o jeito que é o jeito que tem que ser. Porque eu não conheço outra coisa. Sim. Fora o fato também dessa coisa que eu comentei um pouquinho de tempo atrás, do mundo diferente, porque o meu mundo, gente, não é um mundo separado da Laísa, não é um mundo separado dos meus pais, sabe? A gente vive no mesmo lugar. A forma de lidar com esse mundo é um pouco diferente, porque não dá para Sim, ignorar que a gente tem uma falta de um sentido, ou a sim, ausência total, ou metade, enfim. Mas estamos no mesmo barco, assim, né? né? É por isso que a gente precisa de mecanismos que nos possibilitem interagir com o mundo como qualquer outra pessoa, ou pelo menos o máximo possível, né? Tipo, a gente precisa de um sinal que fala, um mapa tátil, um Sim, audiobook de qualquer livro que seja lançado. sim, sim. Que as escolas disponibilizem material para a gente, sem a gente precisar de se sacrificar para conseguir estudar, porque é o básico.
E assim, gente, hoje em dia tem muita coisa que você resolve com a lupa do celular, ou a lupa eletrônica, ou mesmo o óculos com lupa, mas há muito tempo atrás, e eu imagino que em cidades do interior ainda seja assim, os pais têm que arcar do próprio bolso para ir lá e ampliar o material, e é caro pra caramba fazer esse tipo de coisa. Sim. Pelo menos quando eu era pequena, era assim, era caríssimo. A minha mãe gastava, ela gastava mais ampliando meu material do que com o que ela gastava pagando a escola. É muito triste. Tem muitos deficientes visuais que saem do interior para conseguir uma condição melhor de estudo, sabe? Isso é muito complicado. Muito complicado. Porque eles afastam das suas famílias cedo, têm que crescer sozinhos, né? Enfim, nossa, Uhum. complicadíssimo. Mas, voltando ao assunto representatividade, Diga. o fato também da cegueira precisar sempre de uma tábua de salvação, tá aí o romance também, né? O romance, a compensação por não ter um sentido e compensar com um dom extraordinário. Eu vi muito isso, não só em relação à deficiência visual. Aquele filme e livro também, que existe o livro, Como Eu Era Antes de Você. Uhum. O cara, a vida dele acabou, né? Perdeu os movimentos, ficou paraplégico. É linda a história, todo mundo chora e tal. Mas eu não sei se alguém já percebeu que o que trouxe alegria para ele, por mais que ele tenha preferido morrer, tô dando spoiler mesmo, Oh, spoiler! foi o amor. Foi o amor. Isso Uhum. vem E um de amor várias que, tipo histórias, assim, várias histórias. um amor que não ignorava a condição dele, mas que também não fazia disso, não resumia ele aquilo, né? Exatamente. Um outro livro que eu acho muito bacana, fizeram um filme também, foi O Extraordinário. Ah, sim. Que o Og tem uma deformidade, eu não lembro o nome do que é, mas que faz ele ter o rosto todo deformado. Então, assim, para os padrões de beleza vigentes, ele é o que a gente chamaria de muito feio. Sim. E mostra ele indo para uma escola regular e encontrando. E aí o que eu acho mais legal é que, é uma história de uma criança, então assim, tudo vai dar certo, vai ser tudo bonito, né? Tipo, todo mundo vai gostar dele, nananana. Não, mostra exatamente que ele encontrou gente que não queria conviver com ele e mostra que ele encontrou gente que também aceitou ele tendo uma deformidade no rosto ou não. Porque é bem o que É a gente assim na encontra. nossa vida. A gente encontra gente com quem é mais fácil de lidar e a gente encontra gente com quem é mais difícil de lidar. E isso, assim, a pessoa tendo deficiência ou não. Exatamente. Exatamente. Não dá pra falar que é conto de fadas, né? O povo acha a gente muito bonitinho, muito fofinho, mas tem Então, gente gente, que. eu fico frustradíssima quando sai alguma história sobre deficiência, assim, que tudo dá certo. Na vida de ninguém tudo dá certo. Não, não existe. Ou tudo começa a dar certo quando a pessoa encontra aquilo que estão chamando de tal tábua de salvação, né? Né? Não, ou então a vida dela melhora porque ela encontrou a cura. Ah, é. Ai, meu Em Deus. novela da Globo, você dificilmente vai ver um ator com deficiência. Por quê? Porque quando eles ficam com deficiência na novela, chega no último capítulo, tá todo mundo andando, vendo, ouvindo. Aí como que você bota uma pessoa que não anda pra fazer isso, né? Não vai rolar. Exatamente. Outro dia eu até escrevi um texto sobre isso, porque eu tava vendo uma novela, aquelas de Vale a Pena Ver de Novo, assim. E aí o cara era cego, tinha perdido a visão. E aí parece que o pai. Não, o pai era cego e o filho estava perdendo a visão. Aí o diálogo era assim: ai meu Deus, você não pode ter a mesma doença que seu pai, porque a sua vida vai acabar. E reforçando essa ideia de que cego é uma Né? pessoa infeliz e, nossa, sofrida, né? Que triste e sombrio. Estão dizendo que estão amando o nosso papo, está gerando reflexões aqui entre Ah, que bom. nossos espectadores. Eu queria voltar, Isa, naquilo que eu comecei a falar na mudança
da representação das pessoas com deficiência na literatura, né? Antes da live a gente comentou nas primeiras histórias que a gente sabe, assim, que ficaram mais conhecidas, que tem gente com deficiência, a gente, né, eu lembrei do Fantasma da Ópera, eu lembrei do Corcunda de Notre Dame, que eram pessoas, né, no caso do fantasma, tido como louco, psicopata, não que ele não fosse, mas enfim, amo o fantasma. E o Corcunda, que era aquele, né, submisso, subserviente, e quando ele, né, resolve desafiar o Frollo, né, lá gente, o que ele é? Ele é um padre, correto? Ele é um padre. Ele desafia, mas para servir outra pessoa. Então, assim, que problemático isso, né? E aí, depois disso, né, empoderamento mandou lembranças para ele. E depois disso, nos anos 20, 30, 40, que é o que a gente, né, começou a falar e deixou para depois, o depois chegou, que é a necessidade de mudar a imagem da pessoa com deficiência em função das pessoas que voltavam da guerra com alguma deficiência, né? Porque o que acontecia, né? Se você adquiria uma deficiência na guerra, você era amputado, mutilado, ficava surdo, lá do século XIX para trás, você morria, querido. Você não tinha o que fazer para você. Depois a medicina evoluiu e aí foram arrumando meios de manter essa galera viva. E aí, como essa galera foi mantida viva e voltava como herói de guerra, você tinha que dar um jeito de dar subida na autoestima desse povo, né? E aí que eu acho que foi por isso que a forma de representar a esse grupo foi mudando. Eu não sei se você concorda com isso. Sim, a gente conversou realmente e eu fui vendo que, assim, houve esse processo de endeusar essas pessoas, de valorizar a perda de um membro e tal, pelo esforço da guerra, só que começou a ser retratado isso de uma forma um pouco preconceituosa, porque, assim, a pessoa ela não voltava deficiente, ela voltava defeituosa, ela voltava aleijada, ela voltava feia. Então, assim, isso reforça completamente o argumento de que a pessoa com deficiência, os corpos são estranhos, os corpos são feios, e vai desde aí, né? Isa, perguntaram pra gente qual o livro que mais marcou nossa história. Rapaz, que negócio difícil. Esses espectadores estão demais, viu? Eu não tenho um livro só, não, assim. Eu não posso falar muito de livro. Né? Eu sou muito assim. Como que você quer que eu escolha só um? Só um. Você é libriana. Tem que ser pelo menos 2, né, Isa? Um pra cada lado da balança. Eu gostei muito desse romance da Sarah Mendes que eu falei, porque ele é muito real. Ela fala coisas que aconteceram na minha vida, assim, de pessoa com deficiência, sabe? Medos e receios que eu tive. Mas, Fantasma da Ópera é um clássico, é algo a ser criticado, mas é um clássico bom demais. Veja bem, vou defender o fantasma. É o fantasma da ópera. A louca do fantasma. Tim Eric pra sempre. O que acontece? Mas olha só, não sei se você já tinha parado pra pensar nisso. Em função do Eric ter a deformidade lá, e as pessoas sempre reagiram muito mal àquela deformidade dele, ele foi ficando doido. Eu tenho a seguinte teoria, que se as pessoas tivessem sido menos babacas com ele provavelmente não teria ficado doido. Pode ser. Pode ser. Olha aí, nunca saberemos, mas... É muito válido. Eu acho que as pessoas, elas formam nossa personalidade, sabe, também. Até não precisa ser nem nos livros, não. Se uma pessoa ficar o tempo inteiro me colocando pra baixo, me depreciando, falando que eu não dou conta, eu realmente não vou dar. Porque eu sei que eu tenho consciência, assim, que eu tenho que provar 2 vezes mais que eu sou capaz do que uma pessoa que enxerga normalmente. Eu costumo dizer que a gente faz o dobro para ser reconhecido pela metade, sabe? Porque a gente tem que fazer. A gente se cobra muito mais do que as outras pessoas. Eu acho que. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu sinto que eu me cobro
por sentir falta da cobrança do outro. Tipo, o outro não tá esperando nada de mim. Gente, é muito triste você não esperar nada de uma pessoa, sabe? E Exatamente. aí, nossa, eu acho péssimo. Eu sinto isso em relação a muitas situações na minha vida. É claro que também, assim, a gente tem que tomar cuidado para isso não virar um gatilho emocional, né, um Claro. gerador de ansiedade, outra coisa. Mas que isso acontece, acontece. Mas sim, ou tem situações assim, a gente faz um mínimo. Outro dia eu amarrei meu sapato e a pessoa ficou tipo assim, É! linda! Tipo assim, nossa, você saiu com a roupa combinando! E... Tipo, véi, menos, né, galera? Bom, mas deixa eu pensar nos dois livros que mais me marcaram. Assim, o Fantasma é um caso à parte, então a gente não vai nem, né? Fantasma, menção honrosa. Eu gosto muito, muito mesmo da Menina que Roubava Livros. Eu acho sensacional. E eu gosto muito de A Casa dos Espíritos. Esse eu Tipo, não nenhum conheço. livro tem nada a ver com deficiência, mas né, são dois livros que mexeram muito comigo. Assim, Ah, tem vocês querem falar de vários livros outros. no geral? Porque eu pensei que a gente Não, estava falando de livros com pessoas com não, livros. A deficiência. pessoa falou livros. Eu entendo que Ah, são que livros em geral. Porque se eu vou falar livros de pessoas com 300 livros. deficiência. Não, então vamos fazer os dois. Geral, pra mim, A Casa dos Espíritos e A Menina que Roubava Livros. E que tenha alguma pessoa com deficiência, eu diria que Se Eu Não Te Vir Primeiro. Que eu não gosto do final, mas, enfim, acho válida a abordagem do livro, que é sobre uma menina cega que é corredora. E o do Extraordinário. Eu gosto muito do Extraordinário porque as coisas não dão todas certo na vida dele. Tipo, ele tem desafios reais que vão além do politicamente correto, entendeu? Só do que é bonitinho pra dar lição de moral em quem tá lendo ou quem viu o filme. Mas eu acho, assim, que falta muito essa questão de gostar de um livro de pessoas com deficiência. Ela vai muito do me identificar, sabe? Eu ainda não parei, não sentei e li algo que eu me sentisse assim, não, tá falando total sobre a minha realidade. Ou tá falando uma pessoa, por exemplo, que não fosse deficiente e escrevesse Aham. sobre deficiência. Eu Porque senti muita identificação com a morte na Menina que Roubava Livros. Eu senti que a gente parecia, assim, a personalidade. E na Culpa é das Estrelas. Na época que eu li, eu me identifiquei muito com como a Hazel se sentia em relação às pessoas, que ela se sentia amada e tudo mais, mas ela ao mesmo tempo se sentia um peso. Eu não sei se você sim, tem essa sensação às vezes. Às vezes eu sinto isso, tipo, gente, se eu enxergasse, eu ia dar menos trabalho em tal e tal coisa. Mesmo a gente racionalizando, sabendo que não é bem por aí, né? eu acho que não é nem. Não é questão de. Eu não sinto isso que eu dou trabalho. Eu não sinto que eu sou um peso aqui. Mas eu sinto que eu mudo muitas vezes os planos das pessoas, assim, por terem que me auxiliar em alguma coisa. E uma das dificuldades que eu tenho é me sentir confortável ao pedir ajuda. Eu não tenho muito isso. Eu sinto que eu estou incomodando e tal. Sim, É eu algo que também eu tenho tenho, que vencer. Estamos em fase de desenvolvimento ainda. né? É porque eu não Mas sei se você tem essa impressão, mas eu tenho muita dificuldade de parar para pedir ajuda, porque quando a gente pede ajuda, vira um estardalhaço, tipo assim, me dá um copo d'água, aí junta 5 pessoas para te arrumar um copo d'água, aí você fica meio assim, eu só queria um copo d'água. às vezes a proteção ela é exagerada, né? Sim, Mas eu acho que também vai muito de se sentir bem com a sua deficiência, de você realmente aceitar sua deficiência para depois dar o passo de conseguir falar sobre ela e pedir ajuda, sim. sabe? Porque você E aquela pedir coisa, ajuda nem é todo se dia você vai reconhecer estar que você bem, né, Isa? precisa. É, exatamente. Vai ter dia que você vai estar triste, chateado, com raiva, Sim, querendo matar todo mundo. É normal, é do ser humano isso. sempre rola.
Mas é um processo, assim, a gente tá aprendendo mesmo. E dias bons e ruins, né? Igual na vida de todo mundo. Igual a vida de todo mundo. A gente caga, rota e solta pum, que nem todo mundo. Faz outras coisas também. Mas Tem você que não cuidar. falou dos você falou dos livros com relacionados à deficiência que você, né, que te marcaram. E dos em geral, quais seriam? Eu gosto, se for clássico, assim, eu gosto muito de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é do Machado. Como assim, gente? Eu gosto desses romances fofinhos todos, gente. Eu amo todos. Eu gosto, Sabe aquele negócio água com açúcar? Então, adoro sentar e chorar. A Cuba é das Estrelas eu acho lindo. Um Amor para Recordar eu acho ainda melhor do que A Cuba das ai, Estrelas. É muito melhor que o maravilhoso! filme. Gente, Nicholas Sparks, ele tem alguma coisa que ele não pode ver ninguém ficar feliz. Não pode, ele mata a pessoa, destrói a casa, faz ter um vendaval, um tsunami. Vai acabar junto nas histórias desse homem. Com certeza. Meu Eu Deus! gosto de autora nacional, eu gosto muito da Karina Ricci, que é uma autora bem contemporânea. Ela está publicando várias coisas, tá nos mais vendidos aí entre adolescentes, porque eu tenho dois Mas, pezinhos na adolescência, apesar de ter 23 anos. ai, gente, que jovem ela. Eu aqui beirando os 30. Oh, meu Ai, meu Deus. Deus. E são livros, eu gosto de livros que são de um estilo que chama chick lit, que é tipo assim, é, as mulheres são as narradoras da história e são pessoas normalmente empoderadas que trabalham, que se apaixonam Uhum. loucamente, mas continuam dona de si, sabe? Eu gosto muito desse Aham, estilo de romance, assim. E, massa. recentemente, eu comecei a ler uma autora que chama Thaisa Lima. Ela tá publicando uns contos agora em que ela tem uma personagem, que foi a primeira que eu vi, desses que eu li recentemente, que é uma personagem gorda, que é abusada, assim, ela sofre uma violência e ela é representada não de uma forma muito romantizada, porque eu acho que tem muito isso, de colocarem uma característica forte que a gente tem, que seja Aham. deficiência, que seja cor de pele, que seja peso, em primeiro lugar, sabe? Uhum. É sempre assim, E ela aquilo é que você comentou, né? Primeiro a pessoa é negra, aí ela pode ser advogada, pipipi, papapó, mas primeiro ela é negra. exatamente. E Quando aí, assim você pode ser todas as outras coisas e depois, lá no fim, ser negro ou ter uma deficiência sim. ou E aí a pele negra te lembra o quê? É o corpo, o prazer. a Então, sexualização, né? e aquela música que fala que o cara é da cor do pecado? Tipo Ai, assim, gente. gente. Tinha uma novela com esse nome, Sim, com a sim. Thaís Araújo, Que é uma gente. mulher o quê? Negra. Negra, olha só. Então é muito forte quando a gente para pra pensar, né? Então, ou assim, ela era uma mulher Estão falando aqui de cega. Diário de uma Paixão do Nicholas Sparks. Ah, lindo! Ai, meu Deus. Então, nesse livro aí, eles quase ficam juntos. Se o filme acabasse 10 minutos depois, o velhinho tinha morrido também. Meu Deus. É que nem Mulan Rouge. Eles acabaram juntos, é porque o filme acabou antes. Você acha como que aquele homem, ficando com aquela mulher Alguém lá com faz dois ali. tuberculose, ia sobreviver, gente? Tem como não? Pior que tem a continuação do Diário de uma Paixão. Eu não lembro o nome Chocada! do. Eu não lembro. Eu vou olhar para o seu nome do livro, mas tem a continuação, a história do filho do casal, da filha do casal. E aí tem umas Gente. referências, sabe, ao casalzinho fofinho. Aham. Não, eu sou apaixonada naquele casal. Porque ele é super disfuncional quando eles são novos. É um casal, tipo, super não, vocês não devem ficar juntos. E depois eles conseguem encontrar um caminho. Que é tipo, é como a gente devia fazer na vida, mas a gente não faz. Isa, eu tava olhando o nosso tempo aqui, pra gente não ser expulsas, Os tangões deixa tá eu que ver, tá falando. né?
Duas vai a faladeira. Perguntas. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta aqui pra Eu tô gente sem fazer voice-over, não tô vendo nada. nossas considerações. Confia em mim, vai dar tudo certo. Perguntaram se a gente já leu A Cidade do Sol. É do cara que escreveu O Não, Caçador de Pipas, não é? eu não li Acho esse que é. livro. Não li. Eu não li. Eu comecei, mas não gostei. Eu tô começando a ler mais agora também sobre o autismo. Autismo é um assunto bonito demais de se ler, viu? Eu li um romance recentemente que conta a história de uma menina autista que chama Céu de Menta. Muito bom. Tô com um pra começar, que chama O Menino Feito de Blocos. Ai, que Que massa. o menininho Eu tô autista. lendo. Eu tô lendo um livro que chama Histórias Assustadoras para se ler no escuro. Eu tô lendo ele em inglês. E aí eu percebi que a gente tá falando negócio de ler em voz alta, né? Em inglês eu leio em voz alta 50 mil vezes melhor do que eu leio em português. Não faz É sentido nenhum mesmo. isso, Brasil. Você nasceu no país errado. Exatamente. A pessoa bilíngue. Eu tinha um professor que falava que ele era monoglota e polidiota. Eu tô na mesma vibe dele. Até parece, inteligente. Falar, eu não falo nenhuma outra língua além da minha, mas fazer de me metida besta, eu sou em várias. Ai, Ai, meu Deus, tem uma pessoa muito interativa aqui com a gente, só que ela está escrevendo mensagens longas. Calma, tenha paciência. será que temos nomes? Não dá pra ver, né? Tem o nome, é porque eu não tô conseguindo ler. Sem problemas. Uma pela história da. Ah, tá falando pela história da cumplicidade que surge entre duas mulheres. Acho que ele tá falando da Cidade do Sol. Ele ou ela. Você, escreve seu nome aí, que eu não tô conseguindo ler o seu arroba, não. Se identifica. Aquela, muito educada com a plateia. Ó, a gente tem um ouvido e 2 olhos que funcionam mais ou menos bem. Então, assim, Né? Se a gente tenham juntar paciência. todos os nossos olhos e os nossos ouvidos, é capaz que dá, assim, dá um par, talvez. Juntar os quatro, eu acho. Quer dizer, três, né? Eu só tenho um. Se juntar os três, capaz que dá um par. Então, a Ângela tá dizendo que tá adorando. E a pessoa que tá muito interativa aqui com a gente é a Ari. Ah, Ariana. É isso aí. Ainda bem que você conhece. Muito obrigada, Ariana. Isa, você quer fazer suas considerações finais? Eu queria pedir Por mim eu pra. falava mais, mas a gente vai ser expulso. Chateado. Vou te levar pro meu canal, pro meu Instagram. Né? A gente Meu canal continua a também, se parte você 2 da quiser. live lá. Mas, mas eu queria agradecer mesmo você, o espaço, falar que foi uma delícia falar sobre isso. É um assunto que a gente precisa falar mesmo, assim. E fazer minha propagandinha, quem quiser Né? Refaz o seu seguir, o jabá, que agora que cotidiano, entrou outras pessoas. tanto Instagram quanto Facebook, tô aqui ativa, tentando levar conteúdo legal. E é No isso, parceria assim. Olhar Cotidiano. Temos Isa no Pacote Pacote Literário. Onde mais temos você? de páginas assim, é só nessas duas. Mas na vida, tô na ONCB, tô no coletivo feminista Ellen Keller. Aceitando vaga de emprego, né, Isa? Aceitamos, por favor, pelo amor de Deus. Manda jobs pra Isa. Manda jobs pra mim também, tô aceitando. Porque renda extra é sempre bem-vinda. Não tá fácil. Isa, eu quero te agradecer por ter topado essa conversa. Eu não sei se foi exatamente como você esperava, porque eu sou claramente uma pessoa que não trabalha com roteiros. Graças a Deus. Seja o que Deus quiser e vamos nessa. Mas foi ótimo. Eu espero. Alguém tá dizendo alguma coisa aqui, deixa eu ver. A Ângela tá dizendo que. Pera.
Eu e sua tia Jacira estamos assistindo juntos. Ah, amiga da minha tia. Oi, tia! Então, acho que é isso. Essa live eu vou botar no meu canal do YouTube depois, pro pessoal poder assistir. Aí, quando tiver publicado e tal, eu falo pra todo mundo, mando o link pra você. E Fechou. é isso. E Fechou. vamos seguindo Obrigada. conversando. Um beijo, povo. Obrigada, Isa. Obrigada, gente. Um grande beijo.